Olá, boa tarde. Olha, muito feliz com a presença dessa turma, dessa galera aí que já está no nosso chat aí. Falando em chat, vocês me ouvem bem? Tudo tranquilo aí? Me dê um retorno para mim do nosso som. Hoje nós temos o Fábio Ferreira, tá aí, ó, a Jana, o grande Daniel. Olha, gente, vocês viram a chamada, o card, né, o folderzinho da chamada foi o nosso querido Daniel, que formatou especialmente para o nosso estudo. Obrigado, viu, Dani? O Gambarini tá aí, a Maria Alice, a Delmar, Natália, ó, Luísa tá aí já. Se você tiver algum probleminha com o som ou com alguma outra coisa técnica, dá um alô aí para a Luísa, que ela tá sempre pronta para atender vocês aí. Socorro já chegou. Ô, Daniel, obrigado, viu, filho? Socorro tá aí. Amara. Muito bem. A Natália, obrigado, viu, pelo retorno. A Natália que sempre nos acompanha de Portugal. Ó, a Clarinha lá sempre com a gente também. Isso, legal, legal mesmo. Então, ó, como é que vocês passaram a semana? Foi tudo bem? Tudo tranquilo? Olha lá, ó, o Deja, Ei, Deja, você é fera mesmo, viu? Como é que vocês passaram? O Alberto também está com a gente, olha que legal. Ó. Como é que vocês passaram a semana? Passaram tudo bem? Tudo tranquilo? Então tá, ó. Hoje nós vamos começar um tópico novo, né? Nós já vamos começar. Claro, nós estamos ainda no segundo diálogo, sou cético, né? Hoje nós vamos começar as falsas explicações dos fenômenos. Então, essas falsas explicações dos fenômenos, ela requer um cuidado todo especial. Por quê? Porque são coisas que estão muito na nossa prática aí, né? No nosso dia a dia do movimento, dos centros espíritas, tá? Então, a gente vai bem tranquilo, a gente vai ver tópico por tópico, vamos esmiuçar isso aí para vocês, vamos tentar trazer uma coisa bem, como vou dizer assim, bem esmiuçada, né, bem detalhada, para que você não tenha dúvida. Quando você surgir algum assunto referente a isso, você já sabe se sintonizar. Ah, isso é aquilo que a gente viu no estudo, assim, assim. Ou pelo menos você vai ter aonde consultar. Então, hoje nós vamos começar. O que são, né, esses fenômenos que nós vamos explicar aqui, né? Alucinação. Nós vamos começar hoje, né, com o tópico alucinação. Nós vamos falar sobre fluido magnético, nós vamos falar reflexo do pensamento, nós vamos falar sobre superexcitação cerebral, e nós vamos falar sobre o estado sonambúlico dos médiuns. Então, são tópicos muito interessantes, que são muito intrigantes também, né? A gente sempre tem muita curiosidade nessas questões. Então, a gente vai fazer uma coisa bem tranquila, bem legal. E olha, tem mais, hein? Vocês vão sair daqui supimpa nisso aí. Se depender de mim e do nosso querido Fábio, aliás, já vou colocar ele aqui para nós. Boa tarde, meu querido. Boa tarde, Ale. Boa tarde a todos. Estão me ouvindo bem, o pessoal aí? E eles vão dar um retorno do teu som. A gente já estava aqui nos bastidores conversando, eu e o Fábio. E, e não, vamos, a Cris Sarres está aí também, a Rosana, que bom. Ó, o Zanin também está aí, ó. Falei que o Zanin vinha, aí, Fabião, olha, Zanin veio, ó. Ei, Zanin. Bom demais ter vocês aqui, viu, gente? Bom Muito demais. bom, hein? Cris. Olha lá, o Dani tá sempre. Ó, você viu que mudou a nossa divulgação, né? Eu vi, tá show, hein? Foi o Daniel que fez? Daniel que contribuiu aí, aí, Dani, tá show de Fiquei bola. até feliz. Não, menino aí tem futuro, viu? Boa noite, Maurão. Maurão, a Jana, Isso, o Alexandre, todo mundo, a Kátia, a Mara, um abraço a todos. a Vilminha lá chegou também, ó, legal, que bom que vocês vieram. Ó, vou pedir para o Fábio se ele faz a gentileza de fazer a nossa prece inicial e aí a gente retoma já entrando no texto. A Yane também está com a gente aí hoje. Tudo certo? Pode ser? Então vamos lá. Vou colocar a Yane aqui.
Então, vamos todos agora dar uma descansada do dedo do teclado, do notebook, do celular, para nós tentarmos nos ligar agora aos bons espíritos que, com certeza, estarão nos inspirando para que tudo de bom ocorra no nosso estudo. Agradecemos a presença do Mestre Jesus e seus amigos e seus espíritos bondosos que irão nos acompanhar. Pedimos para que eles nos inspirem, para que desperte em nós não somente o conhecimento intelectual, mas a vontade de colocar isso em prática. E dessa maneira que nós possamos evoluir rapidamente e que possamos ser mais uma luz potente, iluminando todos aqueles que ainda caminham na escuridão, nesse mundo de provas e expiações. Muito obrigado, Mestre Jesus, muito obrigado, espíritos amigos, e vamos começar os nossos estudos. Que assim seja. Então, vamos lá. Olha, hoje, como eu disse a vocês, vamos até testar aqui já compartilhamento de tela. Vamos ver. Isso. Consegue ver aí, Fabião? Tá tudo certo aí ou não? Até a fotografia que colocaram ficou melhor, a minha aí. Olha, parabéns, viu, Dani? Gostei muito. Ó, não esquece de dar aquele curtizinho aí para nós, né? Dar aquela compartilhada. É muito importante, porque muitas pessoas também podem ter acesso a esse conteúdo. Então, é muito, muito importante mesmo a gente ter esse curtir, esse compartilhar com vocês. Ok? Tá bom? Isso. Então, vamos lá, ó. Antes de a gente entrar propriamente no tema, eu quero dar uma lapidada de uma maneira muito geral. Lapidada em que sentido? Eu quero propor para vocês, logo de cara, uma interação, eu e o Fábio vai interagir com vocês, no sentido de que eu vou jogar uma pergunta, tá? E eu quero um retorno de vocês. Então, por favor, vocês que estão no chat aí, se solta, relaxa, que todo mundo está no mesmo nível, tá? Não é o fato de eu ou o Fábio estar aqui como facilitadores, tá? Que a gente é mais que vocês. Pelo contrário, a gente aprende muito com vocês também, ok? Então, vou colocar aqui já na tela para vocês, vou compartilhar, e eu quero uma resposta interessante de vocês sobre isso, tá? Olha lá. Vocês conseguem ver aí a pergunta? Então, eu quero saber de você que nos assiste, ou também vai nos assistir, é o cérebro ou o espírito que pensa? Na sua opinião, qual dos dois é que pensa? É o cérebro ou é o espírito que pensa? Vamos lá. O chefe chegou aí, o Marcos Ávila tá aí já, o chefe chegou. Acabou a brincadeira agora a coisa é séria. Tá, o Dejaí já falou para nós que é o espírito, tá? Quem mais pode contribuir? O Alberto, muito bem, Alberto, o espírito. O Daniel, também o espírito. A Natália, ela pensa que é o espírito. A Jana, a Andréia, o espírito. Andréia, obrigado pela presença, viu, amor? A Jana, também, o espírito. A Socorro, o espírito. O Mauro, o cérebro é intuído pelo espírito. Então, vamos lá. A Cris Sarres, o espírito. A Rosanda, espírito. Maria Clara, também. A Vilminha, também. A Lúcia Alves, também. Cadê aqui o Alexandre? Lá, tá esquecendo do Alexandre. Alexandre também. Cadê a Lúcia? A Lúcia também não está aqui. A Luzia. A Luísa, perdão, a Luzia também não está conseguindo entrar no chat. Aí. A Yane diria que é o cérebro, ótimo. A Marília Licinha é o espírito, a Lúcia está aqui, chegou, o espírito, ótimo. Então tá, por que eu lancei logo de cara para vocês essa provocação? Porque
eu quero saber se é um ou se é outro, tá? Aqui, para a gente começar a startar isso, eu vou ter que partir, nós vamos ter que ter em mente, né, para a gente poder entender como que é esse processo, duas coisas muito importantes. Primeiro, a sobrevivência da alma, né, após a morte do corpo físico, ou seja, nós somos uma alma que nós estamos aí reencarnando, né, milhares de vezes aí já, né, e essa alma, né, que somos, com a morte do corpo físico, ela vai continuar a existir, ou seja, o corpo físico morre e ela vai continuar a existir. Extinto, né, o corpo físico, essa alma, ela não vai perder nada das suas conquistas, tanto do intelecto quanto da moral. Então, hoje eu posso afirmar com toda certeza que todos nós, eu, Fábio e todos vocês, somos o produto de todas as nossas conquistas intelecto-morais ao longo das nossas centenas e centenas de milhares, aí, talvez, de reencarnações. Então, esse é o primeiro ponto que tem que ficar muito claro para todos nós. Segundo ponto, que a gente tem que partir para a gente poder entender melhor esse aspecto. O pensamento, ele é um atributo da alma. Não existe pensamento fora da alma. É um produto do espírito. Aqui a alma, o espírito, tá? Vamos pôr tudo no mesmo balaio aí. Tá a mesma coisa. É o espírito que pensa. Entendeu? Vocês conseguem... Então, esse é outro, tá? Então, para compreender onde os pensamentos se originam, como eles se formam, seus efeitos e como os produzem, eu tenho que entender isso. Então, na verdade, o cérebro é um instrumento, ele é o meio, tá, que se expressa o mundo material. Ok? O cérebro é o meio que se expressa, né, nesse mundo nosso material. Então, vamos lá, o corpo físico, ele é um instrumento que o espírito se utiliza para o exercício das suas faculdades. Então, aqui, esse corpo físico, tá, que me foi dado como empréstimo para essa reencarnação, ele é um instrumento da alma. É através dela que ela vai exercer as faculdades. Então, nós não podemos esquecer que as faculdades do espírito vai depender dos nossos órgãos físicos, né, que depende de instrumento. Logo, esses órgãos que são os nossos instrumentos das manifestações, né, das faculdades da alma, e que essa manifestação ela vai se achar em pleno desenvolvimento de acordo com o grau desses órgãos. Então, o cérebro, na verdade, né, ele apenas decodifica as informações do nosso mundo mental que vem do espírito, mas, na verdade, né, essa transformação de informação mental em estímulo neural é o papel do cérebro, mas o pensamento, ele vai ser sempre um atributo do espírito. Então, quem pensa é o espírito. O cérebro é o meio com que ele vai se expressar, é o instrumento, ok? Fábio, tem alguma outra coisa a falar para o nosso pessoal? Inclusive, Ale, não sei, acho que eu citei semana passada, né, o caso de novo. Do Charles Saint-G, que era um menino que ele tinha deficiência mental, né, e estava encarnado ainda, e o Kardec, ele evoca esse espírito encarnado ainda, esse espírito estava, ele evoca, e o espírito falava que ele conseguia ver e ouvir e pensar em tudo que estava do lado dele. E citava até alguns detalhes, né, de tudo que ele estava vivenciando. Só que o cérebro dele, em virtude de estar danificado, ele não podia se expressar. Ou seja, o pensamento está no espírito, né? O cérebro é apenas um instrumento dele explicar, dele se manifestar. E eu estava vendo também, Ale, um programa que me chama muita atenção aquelas experiências de quase morte. Eu não sei se você já ouviu falar, Ale. Os EQMs, né? Isso, das EQMs. E eu estava lendo, agora eu não me recordo aonde, eu posso depois até procurar,
falou de um cara que ele foi declarado morto e que houve um acidente perto do hospital onde estava o corpo, que ele já estava declarado morto. E o espírito, depois ele reviveu, né? Eles conseguiram reviver e o sujeito, e ele citou detalhes do acidente que tinha ocorrido lá perto do hospital. Ou seja, foi o espírito que pensou, que raciocinou e depois externou. E sendo que o cérebro já está, segundo a medicina, já estava parado, né? Então, são esses fatos que demonstram que quem pensa mesmo é o espírito e não o cérebro, né? Não, perfeito, é isso mesmo. Então a gente tem que ter em mente, porque se a gente partir desses dois pressupostos bem solidificados, a gente vai começar a entender melhor o tópico de hoje. Tá? Você vai ver que ao final do nosso encontro, você vai estar bem embasado para poder entender essa questão da alucinação, que é muito comum no nosso dia a dia aí, tá? Então, a gente vai agora startar a primeira pergunta, tá? Que o cético vai fazer a Kardec. Então, vamos lá. Ele vai dizer assim, ele vai perguntar, né? É contra os fenômenos provocados, olha lá, olha o que ele vai dizer, que principalmente a crítica se levanta. Ponhamos de lado toda a suposição de charlatanismo e admitamos a mais completa boa-fé. Não será possível que os médiuns sejam vítimas de uma alucinação? Então, essa é a pergunta que o cético coloca para Allan Kardec. Então, a gente vai agora discorrer um pouquinho sobre ela. Então, vamos lá. Kardec vai responder dessa seguinte maneira. Ignoro que já tenha claramente explicado o mecanismo da alucinação. Da forma como querem defini-la, ela não deixa de ser um efeito singularíssimo e digno de estudo. É pena, porém, que aqueles que por meio delas pretendem dar conta dos fenômenos espíritas não possam antes apresentar a explicação deles. Há neles, além disso, fatos que escapam a essa hipótese. Quando a mesa ou outro objeto se move, se ergue ou bate, quando a dita mesa à vontade passeia por uma câmara sem que a pessoa alguma lhe toque, quando ela se destaca do solo e se surpreende no espaço sem ponto de apoio, enfim, quando ao cair se despedaça, tudo isso pode ser efeito de uma não pode ser o efeito de uma alucinação. Suponho que o médium, por um produto da sua imaginação, creia ver o que não existe. Será admissível que todos os presentes sejam, ao mesmo tempo, vítima da mesma vertigem? E quando, ao mesmo fato, reproduz por toda parte, por todos os países? A ser assim, essa alucinação seria um pródigo maior que o próprio fato. Vamos comentar um pouquinho sobre isso, essa primeira passagem dele a respeito da alucinação. Fábio, quer comentar alguma coisa ou eu começo dando um start aí? Você que manda. Deixa eu só comentar um negócio, Ale, sobre a importância do nosso estudo de hoje. Obviamente que todos os nossos encontros são importantíssimos, né? Mas muitas vezes, nós que somos espíritas, receberemos esses argumentos que o Kardec coloca nesse diálogo, e muitas vezes, dia a dia. Muitas vezes por falta de conhecimento, por falta de não ter lido ou estudado esse capítulo, alguns espíritas ficam quietos sem saber da explicação. Então, o que eu chamo a atenção desse estudo de hoje é a coerência do Kardec em explicar tudo aquilo que o pessoal falava, tudo que o pessoal colocava contra argumentos dos exemplos dos fenômenos mediúnicos. Então, é bastante interessante a gente se focar
exemplos e ter conhecimento para, se alguém alguma vez vier falar alguma dessas coisas para nós, a gente já saber que a pessoa está enganada, né, não, Ale? Sim, é por isso que eu falei no estudo que a gente vai terminar hoje o nosso encontro, e essas pessoas que estão conosco, ao elas serem inquiridas alguma coisa sobre alucinação, pelo menos ela vai ter uma sintonia com o trato do assunto, ou ela vai poder já saber aonde que ela vai poder pesquisar sobre. Inclusive o Alberto faz uma coisa muito interessante. Vamos lá, Alberto. Penso que é necessário esclarecer a alucinação. É agora, Alberto. Agora que nós vamos fazer isso, tá? Então, vamos lá. Primeiro, eu gostaria de fazer um comparativo. Nós vamos buscar, primeiramente, dentro das ciências médicas, o que a ciência médica, primeiramente, vai nos falar sobre essa questão da alucinação. Por quê? Para depois a gente comparar com o que Kardec vai falar. Então, nós vamos primeiro nas nossas ciências médicas. Então, eu vou aqui agora compartilhar com vocês uma página, tá? Um tópico sobre essa questão. Vamos lá? Ó. Alucinação. Tá? Percepção sem estímulo externo, a qual pode ocorrer em qualquer campo sensorial, auditivo, visual, olfativo, gustativo e tátil. Essa informação, ela está no dicionário médico Bereston, na sua segunda edição, ok? Então, é uma coisa muito importante. Primeiramente, a gente está relacionando isso com as ciências médicas. Então, ela nos dá uma coisa muito curiosa, essa primeira colocação da ciência. A gente vai ver outras, mas essa primeira cabe uma observação muito importante. Por quê? Muitos acham que é muito comum essa alucinação, ela vê só via campo visual, só pela nossa visão. Não, ela se dá em todos os sentidos, no auditivo, no visual, que pode ser talvez o mais comum, o olfativo, o gustativo e o tátil. Então, ela não é uma coisa... Quando a gente pensa em alucinação, o cara tá vendo alguma coisa, né? Sei lá. Não, não é necessário. Ela é alguma coisa interna, ou seja, ela não acontece externamente, tá? Ela não tem estímulo interno, mas ela pode acontecer em todos os nossos 5 sentidos. E é uma coisa que muita gente não pensa assim. Pensa que só é o fato de ter uma visão, mas não é, ok? Ele vai dizer também nesse mesmo dicionário que ela é uma sensação implicitamente vivida pelo indivíduo, tá? Ou de um objeto do mundo externo que na realidade gera-se nele próprio. Ou seja, ele quer dizer para nós que isso é uma coisa muito individual, muito íntima. Não tem como eu querer, talvez, que você tenha a mesma alucinação que eu. Podemos ter o mesmo tipo, mas não que seja igual. Por quê? Aqui ele fala nesse dicionário que ela é uma coisa única, vivida pelo indivíduo. Então, é uma coisa muito individual, tá? E ele continua nesse mesmo dicionário dizendo assim: em pessoas saudáveis podem ocorrer, olha só, alucinações na hipnose ou em estados parciais do sono. Daqui a pouco a gente vai ver detalhes sobre isso. Em geral, são projeções de desejos ou de conflitos que estão muito profundos. Então, olha só. E tem um outro detalhe que a gente vai ver também num outro dicionário médico relacionado à alucinação, que essas alucinações, elas guardam as mesmas características das percepções verdadeiras. Então, a gente fala assim, eu estou vendo tal coisa, né? E a gente pensa, esse cara está mentindo, né? Não. É tão real para a pessoa que está sentindo, que tem, olha só, vai ter constância, vai ter contorno, vai ter nítidos de exterioridade, vai ter corporeidade, vai ter opacidade. Então, quando, no caso, vamos por um exemplo visual, que é o mais comum. Então, quando eu vejo, né, o alucinado, ele vê alguma alucinação,
ela vai ter todas essas formas. Constância, o objeto percebido mantém invariável a sua forma. Então, vai ter isso. Contornos nítidos, os objetos apresentam bordas nítidas que delimitam um objeto de outro. Ele vai ter exterioridade, os objetos são percebidos como exteriores ao indivíduo. Ele também vai ter corporeidade, ou seja, o objeto aparece para ele em 3 dimensões. Olha só. E não como se fosse só projetado numa parede, não. Ele aparece como um todo igual para nós também. E ele vai ter opacidade, o objeto, ou seja, ele encobre, né, entre aspas, né, aquilo que se sobrepõe. Então, exemplo, tem um poste com uma luz enorme. Se aparecer alguma coisa, ele vai se opor. Ele não vai deixar a luz, às vezes, transparecer. Então, tem todas essas características a alucinação. E olha só que interessante. E depois, estudando mais a fundo essa questão, e tirando ideia com pessoas que são da área, eles me disseram que cabe ainda uma coisa muito interessante, que eles chamam na área médica de pseudo-alucinação. O que seriam essas pseudo-alucinações? São aqueles fenômenos perceptivos, patológicos ou não. Ou seja, então, eles não são característicos de uma doença. Pode ser patológico? Pode, mas também pode não ser. Que não observam as características descritas agora, de opacidade, de borda, de exterioridade, de tudo. Não. Por exemplo, imagens que são produzidas pelos sonhos, por certas intoxicações, ou até surtos psicóticos. Geram imagens, geram alucinações que, na verdade, não são patológicas. Não são corriqueiras, não tem uma relação diária, dia a dia. São esparsas. Depende muito do estímulo que você deu. É muito comum, às vezes você vê um avião, né, aparecer com 4 patas, um peixe sair voando, igual tinha na internet aí, né? Saiu na internet, é verdade, tinha um tubarão voando, né? E assim, essas pseudos são tidas dessa maneira. Então, até agora, o que nós falamos sobre a questão da alucinação? Nós apenas falamos o que a ciência médica traz. Agora a gente vai ver, dentro do contexto espírita, como Kardec vai tratar essa questão. Então, primeiramente, ele vai tratar, eu vou trazer uma frasezinha da Revista Espírita de 1861, julho, chama ensaio, dica de leitura aí, tá? Ensaio sobre a teoria da alucinação. Ele vai dizer assim: os que não admitem o mundo incorpóreo e invisível creem tudo explicar pela palavra alucinação. Então, para você ver que a gente que tem esse conhecimento espírita, que acredita no mundo incorpóreo, a gente não pode só crer que tudo é alucinação. Então, agora eu vou trazer para vocês, tá? Uma definição de Kardec sobre isso, num livro que nós vamos encontrar ele, quem tiver a oportunidade, é um livro muito... Eu já fiz estudo sobre ele, é um livro perfeito, chama Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas. Na verdade, esse livro, ele é como uma espécie de primeira edição de O Livro dos Médiuns. Na verdade, o Livro dos Médiuns saiu dele, tá? Então, eu vou trazer uma definição que lá tem um vocabulário espírita, logo no início, e Kardec vai catalogar a alucinação, e eu vou trazer para vocês. Então, vamos lá, vamos junto. Fabio, se você quiser aí falar alguma coisa, pode cortar na hora. Aí, ó, lá vocês conseguem ver, ó, Kardec vai trazer assim, ó, alucinação. Do latim, alucinare, errar, erro, ilusão da pessoa que julga ter percepções, que realmente não tem. Isso é a Academia Francesa definindo. Os fenômenos espíritas provenientes da emancipação da alma. Notem vocês que eu coloquei um grifo, emancipação da alma. O Fábio,
O teu microfone tá dando eco para mim. Dá uma travadinha nele aí. Isso. Pode ver que eu coloquei aí emancipação da alma com um destaque. Por quê? Nós vamos esmiuçar isso para vocês entenderem melhor. Provam que aquilo que é qualificado como uma alucinação frequentemente é uma percepção real. Olha só, aqui já muda todo o contexto da alucinação. A emancipação da alma prova que aquilo que é qualificado como alucinação frequentemente é uma percepção real, olha só. Análogo à dor da vista do sonambulismo ou do êxtase, e provocada por um estado anormal, um efeito das faculdades da alma desprendida dos seus laços corpóreos. Sem dúvida, por vezes há uma verdadeira alucinação conforme no sentido ligado ao vocábulo, mas a ignorância e a pouca atenção que, até agora, tem sido prestada em tais fenômenos, fizeram que considerasse como ilusório tudo aquilo que, muitas e muitas vezes, é uma visão real. Quando não se sabe como explicar um fato psicológico, acha-se mais simples qualificá-la como alucinação. Opa! Como alucinação. Deixa eu pegar aqui isso. Então, vamos lá. Vamos lá, Fabião, vamos esmiuçar essa colocação de Kardec aí no Instruções Práticas, falando que é alucinação. Então, Ale, é bastante interessante quando ele coloca o termo emancipação da alma, porque é diferente, né, no caso, assim. E naquele texto lá da Revista Espírita, falando de emancipação da alma, que você falou de 1861, que é teoria sobre alucinações, né? Tem um amigo dele que estava na África, se não me engano, e ele viu o cortejo de um tio dele que estava na França. Não sei se você se recorda dessa parte lá do diálogo e tudo mais, né? Ele viu o cortejo, tudo mais, ele sabia que o tio era da França, ele não tinha visto muito tempo. Depois ele escreveu uma carta para a França e realmente disseram que, na realidade... Ocorreu daquele jeito. Foi daquele jeito lá mesmo. Não seria uma alucinação, aí poderia até ser uma dupla vista, emancipação da alma ou coisa parecida, né? Então é bom a gente não confundir os termos, né, não, Ale? Então agora, como que seria, como que a gente vai dar o rumo do estudo agora para você que está nos acompanhando e que vai nos acompanhar? Nós vamos agora bater muito em cima dessa questão da emancipação da alma. Por quê? Eu vou explicar na prática o porquê disso, tá? Então, vamos lá. O que Kardec traz sobre a questão da emancipação da alma? Isso tem que ficar muito claro para todos, tá, gente? Então, se tiver alguma dúvida, tem um pessoal no chat aí que nos auxilia, ou manda para a gente vai aqui tentar, com a maior boa vontade, tentar explicar. Se a gente não souber, a gente traz para o próximo encontro, sem problema nenhum. Eu quero chamar a atenção... Oi, pode falar. Só um negócio, a Rita de Cássia fez uma pergunta interessante que acho que chama a atenção de todo mundo, não sei se você viu aí. Não vi. No caso de obsessão, o espírito pode levar o encarnado a ter alucinações? Isso, a gente vai tratar disso já. Vamos entender agora a questão da emancipação da alma. Então, eu quero que vocês recorram na questão 455 de O Livro dos Espíritos. Lá vai dizer assim, que o sonambulismo natural e artificial, o êxtase, a segunda vista, não passam de variedades ou modificações, olha só, ou modificações de uma mesma causa. Esses fenômenos, como os dos sonhos, estão na natureza. Tal a razão que existiram em todos os tempos. A história mostra que foram sempre conhecidos e até explorados desde a mais remota antiguidade. E neles nos deparam a explicação de imensidade de fatos que preconceitos fizeram que fossem tidos por sobrenaturais. O que é esse aí? É a emancipação da alma. Mas, Ale, o que é a emancipação da alma? Então, para a gente poder ter uma noção bem tranquila, eu vou recorrer novamente às instruções práticas
sobre as manifestações no vocabulário espírita, e Kardec vai nos trazer, olha lá, ele vai nos trazer uma definição sobre isso, olha lá. Emancipação da alma. Então, o que é isso? É o estado particular da vida humana, durante a qual, desprendendo-se dos laços materiais, a alma, ela recobra algumas de suas faculdades de espírito e entra mais facilmente em comunicação com todos os seres incorpóreos. Tal estado se manifesta principalmente pelo fenômeno dos sonhos, da sonolência, da dupla vista, do sonambulismo, tanto natural quanto magnético, e do êxtase. Então, por isso que a gente tem que tratar com muito carinho e propriedade a emancipação da alma, porque todo o capítulo vai ser baseado nela, porque nós vamos ver sonambulismo, dupla vista, êxtase, nós vamos ver um monte de coisa. E tudo isso eu tenho que ter em mente aquele conceito inicial de alma, de pensamento, onde está o cérebro, onde não está, se é no espírito, e da emancipação da alma, para a gente poder entender como que esses fenômenos vão se dar. Ok? Fábio, alguma coisa a acrescentar sobre a emancipação? Senão eu vou sugerir a questão 401 do Livro dos Espíritos. Sim, você fala de todos menos do sono, né? Do sonho, não sei se você chegou a falar que também você chegou a falar, né? Que é o principal, né? O Kardec começa o capítulo da emancipação da alma pelo sono e sonhos, né? Que o pessoal tem muita dúvida, inclusive, também sobre essa matéria. Sim, para a gente ter uma noção. Então, vamos bater. A Rita colocou uma observação no chat que eu vi agora. Rita, no caso do Antônio de Pádua, tá, houve a emancipação, mas é a bicorporeidade, é um outro tipo de fenômeno, tá? Ele em Pádua, ele entrou em torpor na sua cadeira lá no púlpito, e ele se deslocou até a cidade de Portugal, onde ele defendeu o pai de um julgamento e retornou. Mas aí é bicorporeidade. Difere um pouco do que nós estamos falando, tá? Mas nós vamos chegar lá ainda. Viu, então, Ale? Só informando que o que a Rita está falando tá lá, é um capítulo do Livro dos Médiuns, que fala de transfiguração e bicorporeidade. No caso de Santo Antônio, é uma bicorporeidade. E o Eurípides Barçanufo aqui no Brasil também tinha essa capacidade, né? É por isso que eu sou fã de Santo Antônio, porque é isso aí, né? Ó, então eu queria propor para todos, vou fazer um beabá, Fábio, vou propor esse beabá para o pessoal da emancipação, e aí depois a gente vai soltar a questão 401, tá? Mas antes, vou colocar para vocês aí agora, que está nos assistindo, nos acompanhando, uma coisa bem básica. Kardec, na introdução, tá, o Livro dos Espíritos, ele vai colocar para nós que o homem ele é composto por 3 coisas, tá? Então vamos lá, vou com vocês aí. Ele é composto, introdução ao estudo da doutrina. Pega lá e no item 6º, tá? 3 coisas. Primeiro, corpo ou ser material, análogo aos animais e animado pelo mesmo princípio vital. Então, vamos lá. O que eu estou falando? Eu estou falando do quê? Do corpo físico, tá? Então, vamos lá, ó. Propositalmente, eu coloquei essa figura, tá? Para você ver que o super-herói também não foge à regra. Ele é a mesma coisa, tá? Ele tem aí. Vocês estão conseguindo ver? Tudo tranquilo aí? E ele também vai falar que tem uma outra coisa, são 3 coisas. Segunda, a alma, o ser imaterial, espírito encarnado no corpo. Então, nós temos um espírito, né, um ser imaterial colocado lá. Pode ser uma centelha, pode ser um clarão, pode ser... a gente não tem como falar sobre isso. Ô, Fábio, se você quiser interromper, pode ficar à vontade, ele vai interrompendo a gosto seu aí.
Tá? Não, Ale, é só comentar que isso que você está falando está na questão 88, lá do Livro dos Espíritos. Isso. Então, você pode ir comentando, a gente vai falando junto, tá? Então, isso é o espírito. Ele tem uma forma? Não, não tem, tá? Se você quiser falar, viu, Fábio? Fica à vontade. Olha lá. É um clarão, é uma centelha, é qualquer coisa, porque a gente não sabe o que é, tá? Não tem ainda, a gente não foi permitido ainda, né, devido à nossa ignorância, penetrar nessas coisas. Mas a gente sabe que é mais ou menos isso, tá? E tem também, por quê? O espírito ele é demais sutil. E como ele é muito sutil, ele não tem como agir diretamente nesse corpão aí material denso pela matéria, grosseira. Não tem. Ele vai precisar de um intermediário, que Kardec vai colocar para nós, que é o laço que prende a alma ao corpo. É o princípio intermediário, tá? Entre a matéria, que é o corpão aí, e o espírito, que é de mais sutil, tá? Que ele vai chamar de perispírito. Então vamos lá. Olha lá o perispírito como é que é, ó. O que vocês observam entre o corpo e o perispírito? Note que tem a mesma forma, viu? Né? A forma, tem a mesma forma. Olha, é igualzinho lá, ó, tá? Tem a mesma forma. Então, o que eu quero que vocês entendam? Vou passar aqui. O espírito e o perispírito, eles têm uma relação muito ligada. Não existe espírito sem perispírito. E não tem perispírito sem espírito. Não tem. Tá sempre os dois juntinhos ali. Então, vamos avançar. Olha lá. Como que eu sei que tem um espírito desencarnado e um encarnado? Então, é simples, ó. O desencarnado, ele vai ter espírito, e se eu tenho espírito, eu tenho que ter perispírito. Olha lá. Então, esse é o Então, um exemplo, quando nós vemos os nossos entes queridos que partiu, vai ser dessa maneira, espírito, perispírito. Mas, ele tem uma forma, claro, é a forma que ele vai nos apresentar mediante a sua vontade e seu pensamento para mim, no caso ali, tá? Mas e o encarnado? O encarnado, ele vai ter o espírito, ele vai ter o perispírito e ele vai ter o quê? O corpo físico. Então, tudo isso é para vocês entenderem o quê? A emancipação. E é o que nós vamos ver agora, tá? Ale, pode falar, filho. É que uma vez eu estava falando sobre isso e uma pessoa me perguntou como é que o perispírito ele se liga ao corpo físico. E isso está lá no capítulo 11 da Gênese. Conforme o espermatozoide ele fecunda o óvulo, e as células vão se multiplicando, não vão ter só as células do corpo físico, mas as células do perispírito, que vão se enraizando juntamente com... Célula a célula. Justamente. E ela acaba, os espíritos falam que ela acaba de se completar o perispírito junto com o corpo físico no momento do nascimento. Então, algumas pessoas tiveram essa dúvida, né? Como que o perispírito se liga ao corpo físico? Está lá no capítulo 11, lá da Gênese, se alguém tiver curiosidade. Isso, então, perfeito. Então, o que a gente tem que entender? Visto esses dois slides referente ao espírito, perispírito e corpo, então tá. Na questão 401 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec vai falar assim para nós. Durante o sono, a alma repousa como o corpo. Então, o que ele está querendo saber? Se a hora que a gente vai dormir no nosso sono fisiológico, né, à noite, deitou lá, se a alma, ela também vai repousar com o corpo. Porque o corpo dorme. Olha só a resposta. Não. O espírito jamais está inativo. Durante o sono, afrouxam-se os laços que prendem o corpo. E, não precisando este, então, da sua presença, ele se lança pelo espaço e entra em relação direta com outros espíritos. Vamos comentar um pouquinho sobre isso, Fábio? Sim, isso é bastante interessante, né, Ale? Porque
Eu acho que, não sei se você ia falar, mas na continuação, acho que é na 412, os espíritos falam que, assim, que muitas vezes, não sei se já aconteceu com o pessoal aí, comigo de vez em quando acontece, de você ir dormir tranquilo, quando você acorda, parece que você correu uma maratona, né? E eu, se não me engano, é a questão 412 do Livro dos Espíritos, e os espíritos fazem uma metáfora bastante interessante, que como se o corpo físico fosse uma vara, né? E que essa vara tivesse um balão. E o fio verdade. a vara seria o perispírito. Se o balão aqui estiver tranquilo, a gente dorme e acorda tranquilo. Mas se o balão estiver assim, no momento de muita ventania, tudo que ficar, ele fica muito agitado aqui, essa vara ela vai sendo mais requerida, né, no caso, e por isso que a gente acorda com aquela sensação de cansaço. Então vai depender, os espíritos falam que do que nós fazemos quando emancipados do corpo físico, né, quando acontece a emancipação da alma, é isso que vai acontecer, por isso que a gente muitas vezes tem essa sensação de cansaço quando a gente acaba acordando. Então, olha só como é que é interessante. Então, quando você vai dormir... Mas, Ale, a alma só emancipa quando eu durmo? Não. Sabe quando você está sentadinho na cadeira, de repente dá aquele toporzinho, aquela cochiladinha? Pronto, ela vai aproveitar e vai embora. Todo e qualquer cochilinho, qualquer topor, que as suas atividades biológicas entram em baixa, ela aproveita e vai se ter. Então, muitos falam que isso às vezes é alucinação, mas por quê? Está ligado à questão da emancipação da alma. Tanto, Fábio, que tem um texto na Revista Espírita, no ensaio teórico das alucinações que você citou, o Kardec vai dizer assim, ó, seja real ou não, o alucinado vê coisas, isso é fato, tá? Isso aí não tem como. Só que aí o Kardec ele vai começar a propor algumas interrogações, algumas perguntas para poder justificar. Então, um exemplo, ele vai dizer assim, ó, disse que ele crê que está vendo, mas que nada vê. Olha só. Isto não é provável dizer, se quiserdes, é uma imagem fantástica, que seja. Mas qual é a fonte dessa imagem? Como ela se forma? Seguramente, quando ele crê estar vendo o diabo com seus chifres e as suas garras, as chamas do inferno, os animais fabulosos que não existem, a lua e o sol que se batem, é evidente que não há nisso qualquer realidade. Mas é um jogo da imaginação, como que se descreve tais coisas como se fossem presentes. Como se dá? Há, pois, diante dele todo um quadro, uma fantasgomaria qualquer. Qual o espelho sobre o qual se reflete, então, essa imagem? É Kardec perguntando. Qual é a causa dessa imagem? A forma, a cor, o movimento. Olha só a lucidez que Kardec trata isso de uma maneira muito técnica e com questionamentos para poder tirar essa questão de uma coisa de criação somente da mente, mas de colocar como é o espírito que está no comando disso tudo. Alguma coisa você para falar? Ale, e uma coisa, não sei se o pessoal também já teve a oportunidade de presenciar, você também, Ale, muitas vezes a gente dá uma cochilada de 2, 3 minutos, parece que a gente viu um filme, não é verdade? Isso. O que nos leva a crer que o tempo no mundo espiritual é diferente do tempo que a gente acaba vivenciando aqui na Terra, quando encarnados, né, no caso. Olha, e sabe aquele sono da beleza, quando você acaba de almoçar, eu falo que é o sono da beleza. Meu, é meia hora, mas aquela meia hora faz a diferença do dia, viu? E às vezes o espírito ele vai aproveitar, olha só, é sério, gente, o espírito ele vai aproveitar qualquer que seja a brecha que nós darmos para que isso aconteça. Olha só, qualquer. Uma simples coisinha ele vai aproveitar. Entendeu? Então,
não há necessidade dessa emancipação ter um sono completo. Não há. Qualquer brecha ele vai dar. Tanto que tem uma questão de O Livro dos Espíritos, que ele vai colocar, eu não vou lembrar agora, alguém que tiver, eu vou até pesquisar ela aqui, que ele fala o seguinte: o espírito, o corpo, a vinda dele num corpo material é como um cárcere. Ele não vê a hora de sair. Então, por isso que eles aproveitam qualquer brecha que a gente dá. Ok? Fábio, viu, Ale? Não pode falar. Eu não sei se você vai falar um pouquinho mais para frente. No caso do êxtase, o espírito tem a oportunidade de conhecer lugares tão fascinantes, tão melhores, que se bobear, eles querem, não querem voltar mais, eles querem ir embora, querem morrer. A gente vai ver isso, acho que é um dos tópicos, né? Mais para frente a gente vai ver isso. Uma outra coisa que eu quero comentar, vou mostrar para vocês a questão da emancipação, tá? Como que ela vai se dar, ó. É uma figurinha só, tá? Duas, na verdade, ó. Então, olha lá, a mulher, ela deitou, para poder ficar bem fixado para vocês, olha lá, a mulher deitou, dormiu, olha lá, note uma coisa, o corpo físico ficou lá paradão, dormindo, repousando, porque tem todo um processo, porque como o corpo físico é matéria, ele precisa se reorganizar, se revitalizar. Então, muitas atuações fisiológicas vão estar aí. Então, olha lá, o espírito e o perispírito, que estão sempre juntinho um do outro, vai emancipar. Note uma coisa, ó, ela tem um cordão que liga o corpo ao espírito e perispírito. Olha a outra imagem. Vocês conseguem ver? Para mim, qual desses dois aqui dessa imagem segunda, qual deles que tem o cordão? O menino ou a menina? Parece que estão até dançando balé em cima, né? Tá aquela coisa de... O que vocês acham? Qual dos dois tem? Vocês vão notar que é o menino. Qual que é a diferença quando eu estou, nessa situação, que eu sei que a pessoa está encarnada ou não? Toda pessoa que está encarnada, ela tem aquele cordãozinho que liga no corpo. Os desencarnados, não tem. Então, naquela segunda figura, que é a figura da menina, deixa eu colocar aqui para vocês. Da menina e do menino, olha lá. O menino está encarnado, olha lá o cordão dele prendendo, ó. A menina já não tem. Ela está desencarnada. E aí, olha só, muitas vezes a gente vê aqueles entes queridos e também não queridos, tá? Porque eu dormi, a minha alma, ela vai emancipar, vai ter relação direta, é isso que Kardec fala, vai ter relação direta no mundo espírita, ou mundo dos espíritos, e vai se encontrar com as almas afins, ou antipáticas também, aí depende muito de cada um, de como você está dormindo, como o Fábio falou muito bem. Às vezes a gente dorme bem tranquilão e parece que você correu 42.159 metros, que é a maratona. Então, é uma coisa tranquilo. Por quê? A gente não dá muita importância no sono. Nós temos que nos preparar melhor no sono. Inclusive, tem uma palestra sobre isso. E aí eu uso uma brincadeira, né? O cara acabou de assistir um filme pornográfico lá à noite, quer encontrar o quê? Madre Teresa na porta do quarto, tá esperando ele? Isso não vai acontecer, meu amigo. É sintonia. Não tem como. Então, a gente precisa trabalhar um pouco melhor essa questão, através da... Por isso que a gente vai no centro, né? O Marcos está aí no chat, ele não vai deixar mentir. Olha, ora por seu anjo de guarda, faça uma boa leitura, procure não se intoxicar com muito pensamento, com muita coisa. Eu vou assistir um filme de terror. Como que você acha que você vai dormir? Vai dormir tranquilo? Vai encontrar quem? Jesus lá na porta? Não vai, meu amigo. Você vai encontrar o Jason lá, uma coisa do tipo. É isso que a gente tem que tomar cuidado. Inclusive, Ale, na questão 417, fala que até as pessoas que estão, quando elas dormem, elas podem ir encarnadas, inclusive, né? Elas se reúnem em assembleias, elas podem se reunir. Sim. Então, eu aqui na Praia Grande, você em Ribeirão Preto, quem sabe a gente não se reúne, né? À noite depois que a gente estiver dormindo. Com certeza. É assim também, Fábio, pegando a tua fala,
A gente nunca viu uma pessoa, de repente você olha, puta, cara, no nosso caso, nosso encontro, porra, cara, parecia que eu te conhecia há 300 anos atrás. Ao passo que você encontra uma pessoa, você nem conversou com ela, fala, nossa, eu odeio aquele cara. Pô, cara, ele não te fez nada. O cara nem falou com você, nem te olhou, você já não gosta do cara. Por quê? São essas questões, tá? É que você vai elaborando. Então, para você ver, olha a imensidão que é a ciência espírita. Olha só, que Kardec fala, olha os elementos, olha só como ela descortina um monte de coisas que até então a ciência ainda não conseguiu chegar. Mas nós vamos chegar lá. Ok? Alguma coisa para acrescentar, Fábio? Não, Ale, tranquilo, tranquilo. Tá, então agora eu vou propor, se você tiver aí no teu computador, Fábio, pega aí, Livro dos Médiuns, vai estar lá, das manifestações visuais. Pega lá, das manifestações visuais, vai ter um tópico chamado Teoria das Alucinações. Vai ser como se fosse pergunta e resposta de Kardec. Então, eu quero até compartilhar com vocês, eu acho interessante trazer isso para o pessoal. Então, vamos lá. Livro dos Médiuns, tá? São sempre reais as visões? Não serão, algumas vezes, efeito da alucinação? Quando em sonho, ou de modo diverso, se veem, por exemplo, o diabo, as outras coisas fantásticas, que não existem, não será isso um produto da imaginação? Olha como Kardec é lúcido, né? Colocando isso para a gente. Então, vamos ver a resposta agora de Allan Kardec. Sim, às vezes, quando dá muita atenção a certas leituras ou a histórias de sortilégios que impressionam, a pessoa, lembrando-se mais tarde dessas coisas, julga ver o que não existe. Mas também, olha lá, mas também já temos dito que o espírito, sobre o envoltório, seu envoltório semimaterial, lembra que nós vimos que é o perispírito? Corpo físico e espírito. Para o espírito agir sobre o corpo material, ele tem que ter um perispírito, que é esse envoltório semimaterial, porque também é matéria. Pode tomar todas as espécies de formas para se manifestar. Pode, pois, um espírito zombeteiro, olha só, espírito zombeteiro é que ele quer tirar um sarro contigo, quer te zoar, aparecer com chifres e garras, se assim lhe prover, para divertir-se às custas da credulidade daquele que o vê. Do mesmo modo que um espírito bom pode mostrar-se com asas e com uma figura radiosa. Então, aqui, por que eu quis trazer essa questão? Porque no chat tem várias perguntas relacionadas a isso. Tá, uma pergunta da Rita. A obsessão pode causar isso? Claro que pode. Se o espírito tiver vontade de te prejudicar e ele pode te apresentar segundo a sua forma, que ele quiser, pensamento e vontade, ele vai te assustar. Como aquele pode aparecer com garra, ele pode aparecer com chifre, se você, assim, sentir medo. Ele quer te intimidar, na verdade. Tem pessoas que trabalham na parte mediúnica, eu tenho aí pessoas no chat, que trabalham com a emancipação da alma na questão sonambúlica de trabalho mediúnico, que ela vai se dar com outros espíritos para poder trabalhar, e esses espíritos, às vezes, né, mostram certas coisas, certas situações, e ela, a hora que está lúcida, tranquila, ela começa a ter medo. Por quê? Eles, na verdade, querem testar, eles querem te provocar, eles querem te desequilibrar. Então, por isso que o entendimento da doutrina é muito importante, para que a hora que você vê essas coisas, claro, talvez vai causar um impacto, mas você fala, peraí, não é por aí. Kardec fala muito, Fábio, que você não tem que ter medo de espírito, isso não vai te fazer nada, tá? Você tem que ter medo dos vivos, e é por aí. Agora, o que você tem que ter medo? Do que você está pensando. Porque o que você está pensando vai gerar sintonia.
E essas, no caso da obsessão, Rita, vai ter esse componente pensamento, que nós vamos ver nos outros tópicos, tá? Pensamento, sintonia, vai ter essa chave fechadura aí, que vai dar o quê? Aonde o espírito vai poder atuar sobremaneira sobre você. Fabião, quer falar alguma coisa, filho? Eu fiquei assustado agora com a Iane. Ela falou que a mulher do chamado apareceu e sentou no sofá lá e ficou lá na casa dela. Aquela menina do chamado. A Iane, ela é uma pessoa maravilhosa, ela luta, né, muito com essas questões aí, mas ela está estudando, ela está melhorando, e logo, logo ela vai estar chique no último aí. Tem uma outra pergunta. Isso que você falou, tem uma história do Chico, né? Não sei se é verdade, o pessoal fala tanta coisa do Chico que agora não sei nem se é verdade, se é mentira. Diz que uma vez ele estava abrindo a porta da casa dele e tinha um espírito nessas condições, com chifre, com tridente e tudo, né? Provavelmente um zombeteiro, né? Que ele abriu, ele viu e o espírito falou: Chico Xavier, você me chamou? Ele falou assim: não. Mas já que o senhor está aqui, o senhor não quer vir aqui me ajudar a fazer uma prece, na verdade, assim? Então, parece que já deu uma desbancada no espírito lá que queria perturbá-lo. Então, para você ver, tem uma outra pergunta que a Ana, né, ela não complementou, ela perguntou sobre, e a sonolência? A sonolência, eu queria saber em que sentido que ela está colocando para a gente. E a questão da sonolência, Alê, tá? Ô, Ana, mostra para mim em que sentido você está colocando a sonolência. A sonolência, ela vai abrir campo para que afrouxe, né, os laços entre o corpo físico e o espírito, e a alma vai se emancipar. Agora, não sei se você está querendo que pode ser provocado, não sei, por outros espíritos? Podem. Tem espírito que pode te induzir. Tá? Uma outra coisa que eu andei pesquisando muito, tem muita gente que dorme, que cochila na palestra. Tá? Tudo bem, a gente até entende, às vezes o cara teve um dia atribulado, muito corrido, aí ele entra naquele ambiente, né, legal, ele fica ali tranquilo, calmo, e aí ele começa a se desligar, ele começa a serenar, na verdade o ambiente é propício, e ele vai ficar tranquilo lá. Aí ele acaba cochilando, é normal. Mas tem muito, tomar muito cuidado. Por quê? Tem pessoas que cochilam e são vítimas do quê? De embuste de outros espíritos que querem atrapalhar, que ela não possa aprender, que ela não possa refletir com a palestra, com o estudo. Mas aí muitos podem perguntar assim, Ale, mas como que um espírito vai entrar ali no centro e para fazer isso nela? Aí que está o detalhe. Não precisa nem entrar, porque a pessoa só está ali no centro, sentada, de corpo. A alma e o pensamento está lá fora. A alma é o pensamento, a alma está lá fora. Por isso que ele consegue influenciar, porque causa sintonia. Ele não precisa entrar, não precisa ficar do lado dela, lá para poder fazer ela dormir. Não. Ele pode magnetizar ela à distância, por sintonia, e ela adormecer ali. E é isso que ele quer que ela não aprenda. Então, quando você perde a hora do nosso estudo aqui de domingo, às 17 horas, vocês fiquem espertos. Então, pode ser isso. Então, vocês têm que lutar contra isso. Tem que vir de qualquer jeito. Mas, seguindo, tem uma outra teoria. Pega lá a teoria da alucinação ainda, no Livro dos Médiuns, no item 113. Então, quando eu falo 113, Livro dos Médiuns, porque o Livro dos Médiuns, ele é sequencial, tá, pessoal? Então, você entrou lá, procurou o item 113, vai cair certinho nisso. E ele vai dizer o seguinte: em certos estados de emancipação da alma, a alma vê o que está no cérebro, aonde se torna a encontrar aquelas imagens, sobretudo as que mais chocam, segundo a natureza e a preocupação das suas disposições íntimas. Então, aqui, você pode perguntar assim para mim e para o Fábio: mas eu fiquei pensando tanta coisa durante o dia, por que eu sonhei com isso? Justamente por isso. O espírito, a alma, ela capta isso. Como você deu muita ênfase sobre isso, ela capta e acaba jogando isso aí. A Ana deu aqui, lembrando que toda semana infartei, eu disse para você lá na academia que estava sonhando bastante. Tá, olha lá. Olha, a Ana, uma pessoa muito querida, e ela passou
Aí eu vi que ela é espírita mesmo, viu? Aquela que luta para domar as suas más inclinações, porque ela passou por um perrengue inesperado de saúde, com muita garra, com muita força, com muita vontade. Ela contrariou todo mundo e hoje ela está maravilhosa. Então, Ana, minha admiração por você cresce a cada dia. E na semana, ela teve 2 dias antes comigo na academia, fazendo ginástica comigo, e logo em seguida ela falou, eu vou no médico fazer tal isso, aí eu soube, já estava internada na UTI. Eu disse para você na academia que estava sonhando bastante com minha mãe, e você disse assim, Ana, ela deveria estar por perto. Sim, talvez, Ana, ela estava, não sei, ela estava sentindo que algo poderia acontecer com você, e ela estava de uma certa maneira, como um espírito querido que ela foi, né, para você, e os laços de amor que vocês se uniram, pode estar ali para te dar um suporte em espírito, para que você possa suportar toda a jornada que você, com muita garra, com muita vontade e determinação, suportou. Então, pode ter isso também, viu, Ana? Tem alguma coisa a dizer com isso, Fábio? Olha, não sobre a Ana, mas assim, é uma coisa que eu gostaria sempre que tudo que a gente vê em sonho, a gente não pode também dar tanta importância. Lembrando que o Caibachuto, um grande espírita de Matão lá, ele era católico e ele sonhava sempre com o pai e com a mãe pedindo para acender vela e rezar missa, acender vela, rezar missa. Já estava acabando o dinheiro dele com isso. E depois que ele se tornou espírita, ele ficou sabendo que era um padre brincalhão que aparecia na forma do pai dele, pedindo para fazer esse tipo de coisa. Então, se você vê um ente querido que aparece através de sonho, fazendo algumas coisas que, como encarnada, a pessoa não costumava fazer, é bom a gente sempre se alertar. Não é tudo que acontece em sonho que a gente tem que levar em consideração. Tanto que tem até uma questão de Kardec sobre isso, a questão que ele fala justamente sobre isso, que os sonhos, ele vai dizer para nós, ele não guarda a relação com o nosso cotidiano, como muita gente pensa. Ele não guarda. Então a gente tem que tomar muito cuidado sobre essa questão. Nem tudo é como a gente pensa, entendeu? Eu sonhei com tal coisa aí. Não, não é. Às vezes a gente não consegue entender toda essa mecânica. Por isso que às vezes que ele fala que não guarda a relação com o nosso, às vezes, cotidiano. Tá ok? E só uma coisa, Ale. Meu pai sempre que sonhava comigo, jogava no bicho. Os espíritos falam que isso daí também não dá certo, não, viu? Assim, esses sonhos... Depende do bicho que ele jogava, né, Flávio? Acho que ele jogava no burro, Ale. Tem que tomar muito cuidado com isso. Olha, tem ainda algumas coisas que a gente poderia até falar sobre, mas o nosso tempo já está se esvaindo. Eu queria trazer para vocês que estão nos acompanhando, que vai nos acompanhar, um relato eu não gosto, eu sempre cito Kardec, eu não gosto de citar outros autores, tá? Eu acho que o estudo é de Kardec, nós temos que aprofundar em Kardec, né? Outros autores, para mim, não cola muito. Mas eu vou trazer aqui um em especial com esse tema, que é J. Herculano Pires. Tá? Ele fala alguma coisa sobre essa teoria e vai de encontro com o que Kardec fala. Então, não colide com o que Kardec nos traz, tá? Então, eu quero compartilhar com vocês, e aí o Fábio vai comentar comigo a respeito disso aí. Vamos lá. J. Herculano Pires diz assim, ó. As teorias atuais da alucinação referem-se, em geral, a alterações do sistema nervoso, com excitações dos neurônios sensoriais, especialmente os da visão e da audição. Insiste-se na explicação fisiológica de todos os casos, mas a recente aceitação científica dos fenômenos paranormais abriu novas perspectivas para esse campo. Os casos referidos por Kardec são aceitos como de natureza extrafísica por toda a escola de Rini, e o mesmo das escolas fisiológicas admitem a veracidade das percepções à distância, ou seja, das emancipações e tudo mais.
da transmissão do pensamento, das previsões ou da retrocognição ou visão do passado. A alma, como afirma Kardec, mostra-se novamente indispensável à formulação de uma teoria satisfatória da alucinação. Herculanos muito lúcido nessa colocação dele aí. O que você acha, meu querido? Mostrando o que o Kardec sempre fala, porque o pessoal, muitos querem fazer com que a doutrina espírita seja provada pela ciência do mundo. E que nem nós falamos semana passada, né? O fenômeno espírita possui livre-arbítrio, a gente não pode ter o mesmo método que as ciências. E muitas explicações que a ciência procura, se ela chegasse até o espírito, até a alma, provavelmente ela encontraria a resposta. Não, tranquilo. Então, para vocês verem a lucidez de Kardec, né? Eu sempre falo, ele estava muito além para o seu tempo, porque tantas teorias que tem até hoje, ó, começam a se esclarecer. Isso porque nós temos só apenas 160 e poucos anos aí. Isso vai... Olha só o que está por vir ainda, né? Na questão do tempo, da evolução da ciência, dos estudos, das produções científicas a respeito de muitas coisas ligadas. Hoje, a gente já vê uma certa flexibilidade para você, às vezes, até falar na área acadêmica sobre alguma dessas questões. Antigamente, não tinha-se isso. Era totalmente material, era fechado, e por mais que você tentasse explicar algo, era em vão. Hoje, já começou a dar uma melhoradinha, mas muito sutil ainda. Mas acho que com o tempo, ao longo das nossas reencarnações aí futuras, nós vamos começar a ver a ciência lado a lado com a parte espiritual, lado a lado com Kardec, vão ter muitas experiências, muitas coisas que vão elucidar. Mas por hoje, sobre a alucinação, eu gostaria que nós parássemos por aqui, tá? Semana que vem, dependendo, nós vamos falar sobre fluido, nós vamos falar sobre fluido, sobre pensamento, eu, Fábio, e teremos um convidado muito especial que é da área para falar para nós sobre a questão dos fluidos, ok? Então, ele, junto comigo e com o Fábio, ele vai estar trocando bola aí para a gente poder esclarecer vocês sobre essa questão. Então, o que eu peço? Eu peço que você possa compartilhar o nosso estudo, possa curtir, e que durante a semana você também possa comentar no seu grupo de estudo lá do centro, mesmo que fechado, você tem algum grupinho de WhatsApp, de Face, sei lá, o que seja, vamos compartilhar, vamos trazer esse pessoal junto, e vamos juntos, né, trazer Kardec para eles. Precisamos muito disso, ok? Olha só. Não, pode falar, mas se tiver mais alguma pergunta para mim ou para o Fábio, fique à vontade, para nós, né, na verdade, não para ele. Só um detalhe, né? Porque a alucinação foi uma das acusações que o visitante fez para o Kardec sobre os fenômenos mediúnicos, né? E eu achei, concluindo, o Kardec falou que uma alucinação não vai fazer com que uma mesa levante e ela se quebre. A alucinação é somente de uma pessoa. Quando várias pessoas têm a mesma visão, não pode ser não pode ser uma alucinação. E ele fala o que eu acho interessante. Em outros países também, né? Por todos os outros países. E ele acha interessante que nem o pessoal que falava sobre alucinação sabia explicar. Que dirá ele, não é verdade? Os outros quererem acusar a doutrina espírita de alucinação, se nem o pessoal que eles sabiam o que era alucinação na realidade. Então, é bastante interessante esse diálogo do Kardec. Muito obrigado a todos. Semana que vem, ó, vai ser legal, porque a questão dos fluidos é muito pouco compreendida corretamente dentro de Kardec pelo movimento espírita. Muitos ainda falam energia, falam um monte de coisa. Energia não tem relação com fluidos, tá? Então já vamos começar por aí. Vocês vão ver que ó, a pessoa, junto com o Fábio, comigo, a gente vai começar a bater um papo e vamos trazer para vocês elementos para vocês refletirem, para ver o que é, o que não é, para que vocês sejam sempre dentro de Kardec, para poder, quando alguém chegar para você e perguntar, que nem hoje a questão da alucinação, você ter elementos para poder
oferecer a essa pessoa. Ou nem que for, ó, leia tal livro, assim que lá vai ter alguma coisa. Ou leia a revista 1861, leia o item 113 de O Livro dos Médiuns, leia a questão 401, 412, 400, vocês vão ter pelo menos um parâmetro já. Isso é legal. Então a gente precisa ter esse embasamento, porque como o Fábio muito disse no início do programa, muitos desses fenômenos que nós vamos explicar aqui, nós somos dia a dia, conversando com pessoas, somos inquiridos a explicar alguma coisa. Então, isso também pode acontecer com vocês. Tenho certeza que isso também acontece com vocês, ok? O Fábio vai ficar aí, a gente vai se despedir. Eu vou fazer a nossa prece final, pode ser? Sempre com o Kardec, isso mesmo, Cristina. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus e agradecer pela bênção desse encontro, pela essa oportunidade de trabalho, de encontro, de reflexão, de estudos, de aprendizado. Sabemos da importância desta ferramenta como progresso, como espíritos que somos. Vamos nos ater a João, quando ele diz no seu capítulo 8, no verso 32, conhecereis a verdade e ela vos libertará. E Kardec sempre nos traz o conhecimento da doutrina de uma forma muito clara, objetiva, baseadas sobre a égide, né, do Espírito de Verdade, Jesus, para nos libertar, para que nós possamos ter uma reflexão, uma consciência, para que nós possamos nos melhorar dia a dia. Esse é o objetivo dos nossos encontros. Podemos ser melhor do que fomos ontem. E que os bons espíritos continuem sempre nos auxiliando, cada dia mais. E que esses bons espíritos possam continuar-nos durante toda a semana conosco, nos envolvendo, assim como possa envolver o nosso querido Fábio, esse irmão tão querido que sempre está conosco dividindo o estudo. A pessoas que estão no chat, que sempre nos acompanham também, que possam estar sendo envolvidas por esses bons espíritos durante toda a semana. E a minha eterna gratidão a Deus pela sua oportunidade. Que Deus nos abençoe a semana e até o nosso próximo encontro. Lembrando que durante a semana nós vamos ter as nossas lives aí do Resenha Espírita. Muito grato a todos, que Deus possa abençoar cada um de vocês. Não esquece de curtir, de compartilhar. E lembrando, hein? Se vocês no próximo encontro não vierem ou cochilar, cuidado, vocês podem estar sendo vítima, tá, de um magnetismo aí, de algum espírito que quer o teu mal, não quer que você aprenda como que é fluido, como que é pensamento, para que você fique na ignorância, porque eles possam aproveitar de vocês aí, tá? Fica com Deus, Fábio. Obrigado por tudo, tá, irmão? Deus abençoe vocês, obrigado a todos. Vão com Deus sempre.